Monstros S.A. se passa em uma realidade habitada por criaturas mitológicas, chamada Monstrópolis, que como fonte de energia, utiliza grito de crianças do nosso mundo, tendo monstros que são treinados especificamente para assustá-las. Um dia, entretanto, quando o monstro Sullivan acidentalmente liberta uma criança e a leva para sua casa, ele se vê obrigado a colocá-la de volta no seu mundo, mas encontra dificuldades para isso, vindo dos lugares que menos espera. Acontece que existe uma grande conspiração em volta da criança, e um dos maiores rivais de Sully na empresa, o lagarto camaleão Randall, está envolvido nisso, e na medida que a dupla começa a investigar, descobrem que existe uma máquina capaz de sugar toda a energia das crianças, algo que fornece recursos para a cidade dos monstros, mas tira a vida delas no processo. Como de praxe dos filmes da Pixar, principalmente nos primeiros projetos do estúdio, vemos os criadores brincarem com conceitos do imaginário infantil. Se em Toy Story, eles já tinham partido da premissa do que o que os brinquedos de uma criança fazem quando ninguém está por perto, Monstros S.A. parte da ideia dos monstros que se escondem no armário, e como seria caso eles tivessem uma realidade própria. Mesmo que não se aprofunde muito no seu universo, e nem na mitologia dos monstros, tudo na trama é imediatamente interessante e envolvente, e o filme confia no potencial de sua história, que apesar de simples é simpática e divertida. Há elementos visuais na obra que de fato chamam a atenção dos mais novos, mas seus personagens, tanto principais quanto secundários, também seguram bem espectadores de qualquer idade. O trio de personagens principal já mantém bem o filme. Tanto o Sullivan como o Mike Wazowski convencem com sua amizade, e todas as piadas envolvendo eles funcionam muito bem devido ao carisma da dupla. E a criança, que é chamada por eles de Boo, também acaba por acrescentar uma boa dose de simpatia no trio, além de trazer momentos mais emotivos para o longa nos momentos finais. Além destes pontos, há também outros elementos que são identificáveis para o público mais velho, visto que o filme faz questão de abordar assuntos um pouco mais complexos, como falta de recursos e a maneira como grandes corporações lidam com isso. Mesmo no contexto fantasioso, não é muito difícil notar as referências e críticas que o filme faz aos grandes empreendedores, que a fim de solucionar seus problemas, buscam as soluções mais absurdas e acabam por ignorar pontos realmente problemáticos nos seus empreendimentos, como a saúde de seus funcionários, por exemplo. Acontece que as crianças da nossa realidade, por já nascerem em um mundo violento e complicado, não se assustam com tanta facilidade, o que acaba por deixar o trabalho dos monstros extremamente difícil, algo que vemos quando um deles se mostra traumatizado por não ter conseguido assustar uma pré-adolescente. Além disso, a cobrança em cima do líder da fábrica, Sr. Walter Nose, é grande, já que ele é o responsável por fornecer energia para uma cidade inteira. Inclusive é interessante notar como Sullivan é um tanto inerte a esses problemas no começo da história, já que por ser considerado o melhor funcionário da fábrica, e até mesmo sendo um dos favoritos do chefe, acabou por ficar preso em uma bolha, em que mesmo percebendo os problemas ao seu redor, não se vê na responsabilidade de mudá-los, e apenas faz sua parte como funcionário da empresa. Mesmo com a abordagem leve, estes pontos tornam o Monstros S.A. um pouco mais interessante ao público mais velho, principalmente nas temáticas relacionadas à relação de chefe e empregados. Depois de conhecer Boo, além de perceber que as crianças na verdade não são tóxicas, como dito pelos habitantes de Monstrópolis, e muito menos representam algum perigo para eles, Sully também começa a se afeiçoar por ela, e não demora muito para que eles se tornem amigos. A dupla tenta explicar a situação para o Sr. Walter Nose, mas descobrem que o chefe também está envolvido na construção da máquina de gritos mortal, e Boo seria a cobaia para testes, o que explica a obsessão de Randall em achar a menina. Depois de capturar Boo, Walter Nose isola os dois protagonistas no Himalaia, mas com a ajuda do abominável Homem das Neves, logo conseguem voltar para seu mundo e vão atrás de Randall e Walter Nose. O plano para salvar a criança dá certo, e o chefe deles é preso, o que infelizmente leva à falência da empresa. Entretanto, os dois têm a ideia de, ao invés de assustar as crianças, fazer elas rirem com shows de comédia improvisados, o que acaba por dar muito certo, já que o riso das crianças é mais potente do que os gritos de susto. Mesmo que seja possível entender as motivações de Walter Nose, é inegável que seus métodos eram duvidosos, e o mesmo diz que mataria quantas crianças fossem necessárias se isso significasse manter sua cidade. Além disso, um dos maiores erros do antagonista foi querer manter velhos hábitos e continuar fornecendo energia através dos gritos, sem tentar enxergar outras formas de solucionar os problemas na sua cidade. Não apenas isso, mas ele também tornava qualquer trégua com as crianças impossível, já que além de as expor como criaturas tóxicas, não via nada de bom que elas pudessem trazer para seu mundo, que não fosse através do medo, o que é de certa forma uma crítica a líderes que veem a opressão como única forma de manter o controle. Além disso, vemos que Walter Nose se preocupava em treinar novos assustadores, todos os dias, a fim de manter o legado de sua empresa, o que só mostra sua arrogância em não aceitar que seus métodos eram sim ultrapassados, e que uma nova visão e perspectiva sobre o problema era necessário. Entretanto, é preciso admitir que o medo de Walter Nose com as crianças não era totalmente irracional, pois, mesmo que os mais novos não se assustassem e nem se incomodassem com a existência das criaturas, e muito menos trouxessem problemas de saúde a eles, o mesmo não podia ser dito dos humanos adultos, que poderiam sim se sentirem ameaçados pelos monstros, e talvez quisessem tentar um ataque ao mundo deles. Mesmo que isso não seja um furo de roteiro, e muito menos justifique a atitude de Walter Nose ou seus ideais genocidas em querer matar as crianças, é um ponto interessante, e talvez uma futura continuação pudesse abordar com mais afinco como seria o choque do mundo dos humanos com o mundo dos monstros.
De qualquer forma, Monstros S.A. faz inteligentes críticas a empresas que não abrem mão de conceitos ultrapassados nos seus modelos de negócios e mostra a importância de trazer inovações no mundo de hoje, através de novas perspectivas, já que ao fim do filme, os monstros usados para extrair riso eram os assistentes dos que eram usados para sustos, o que só reforça a ideia de renovação que a obra traz na sua mensagem, e como muitas vezes é interessante inverter os papéis. Além disso, o filme também mostra a importância de aceitar o diferente, visto que quando se aliam às crianças e ao seu bom humor, é que as coisas começam a funcionar na cidade. Não apenas suas mensagens positivas fazem Monstros S.A. uma experiência agradável, como também a criatividade dos realizadores em subverter estereótipos de monstros e os humanizar em um mundo próprio funciona muito bem, e é divertido ver como as criaturas que deveriam ser as responsáveis pelo medo também se sentem ameaçadas. Visualmente, o filme também é empolgante. Os conceitos das portas são criativos, assim como toda a organização dentro da fábrica é bem passada e entendida, sem precisar ser dita em diálogos expositivos. Além disso, o humor é equilibrado, e as piadas nunca parecem fora de tom ou forçadas, o que não traz apenas risos genuínos durante a projeção, como também não tirou a emoção das cenas finais, em que Sully se vê obrigado a abandonar Boo no seu mundo e destruir a porta dela, a fim de que eles nunca se encontrem. Isso obviamente funciona pelas escolhas narrativas acertadas, mas também pela relação de Boo com Sully, que é extremamente bem construída ao longo da narrativa, pois mesmo que fosse um monstro bom, Sully demonstra certa resistência em mostrar afeto e em construir relações emotivas com alguém que não fosse Mike. Além de, claro, o carinho que cria por Boo o torna um monstro melhor, capaz de não apenas ser mais atento aos problemas do seu mundo, como também o ajuda a criar novas soluções para resolver os problemas da sua cidade. Mesmo que o personagem não seja muito profundo, sua jornada é satisfatória e divertida de acompanhar, assim como todo o restante do filme, que apesar de não ser um dos mais marcantes do estúdio, é certamente lembrado com carinho e marcou positivamente uma geração. E mesmo que a tentativa de trazer os personagens de volta em Universidade de Monstros não tenha sido igualmente bem recebida, seria assim interessante ver outras aventuras neste universo futuramente. Muito obrigado por ter chegado até aqui. Imagino que, de algum modo, esse vídeo tenha sido interessante para você, e por isso peço que o curta e o compartilhe para ajudar a divulgar o conteúdo do canal. Se quiser ajudar e puder, claro, torne-se membro e confira os benefícios de cada nível de assinatura. Na tela, tem mais vídeos que talvez possam te interessar. Até a próxima.